Um dos maiores sonhos que as pessoas têm é de conquistar a tão sonhada casa própria, mas para isso é necessário planejamento e ficar por dentro de várias possibilidades que nem sempre são divulgadas, são passadas pelas pessoas. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com dois especialistas no assunto, que tem muita bagagem, já realizou o sonho de inúmeras famílias. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Está aqui comigo o consultor imobiliário e fundador da Confiança Imóveis, Renato Jabor. Renato, bom dia, bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Bom dia, Paulo Vitor. O prazer nosso, né, esse espaço que nos é cedido pela Rádio Mulher, essa tão competente e eficiente emissora, né, que há muitos anos, 81 anos, né, foi feita agora. Parabenizamos a Rádio Mulher por esse grande momento. E bom dia, então, Paulo, e muito obrigado. Leidvânia também está aqui com a gente, consultora imobiliária da Confiança Imóveis. Leidvânia, bom dia, bem-vindo, é um prazer receber você aqui mais uma vez. O prazer é todo nosso, Paulo Vitor. Bom dia a todos os ouvintes e quero parabenizar também a Rádio Mulher pelos 81 anos, né, que é um grande sucesso na nossa cidade. Renato, quando a gente fala de casa própria, é mais do que um espaço onde as pessoas moram, é a realização de um sonho. Um sonho que para muitos podem estar perto, mas para outros nem tão perto assim. Quais as dicas que você passa, algumas orientações fundamentais que você passa para aquelas pessoas que desejam conquistar a casa própria? Paulo Vitor, essa pergunta sua é fundamental, porque fizemos um propósito hoje também aqui de passar dentro da sua pergunta informações importantes a respeito da questão do financiamento imobiliário, porque muitas pessoas não têm o conhecimento e por não ter o conhecimento elas ficam cautelosas ao extremo até de querer conhecer o sistema financeiro e a maneira que a pessoa consegue, através do financiamento, conquistar a casa própria, ou seja, o seu imóvel. É sobre isso que queremos falar aqui nessa tarde, principalmente porque quebrar alguns tabus, algumas informações assim, sem conexão, desconectas, né, podemos assim, desconexas, e poder informar os nossos ouvintes assim, para que eles possam, então, a partir desse conhecimento, poder ter coragem, né, e ir ao mercado imobiliário, principalmente acessar a Confiança Imóveis, o nosso site, que é muito repleto de excelentes imóveis assim de nível médio, nível superior, para que eles possam fazer com que esse sonho se torne realidade. Ah, mas eu não tenho condição. Tem condição sim, é sobre isso que queremos falar detalhadamente daqui a pouco, à medida que nós formos discorrendo aí com as suas perguntas. Renato, uma dúvida que muitas pessoas têm com relação à comprovação da renda pelo comprador junto ao banco. Como que funciona isso? Sim, realmente o sistema financeiro ele se cerca das devidas garantias para assim poder liberar o financiamento para o cliente interessado. Então, de princípio, a gente poderia dizer que não é só a renda do esposo, né? Se ele é casado, lógico, né, a sua esposa também entra agregando com a sua renda. E também, se não é casado, né, Leidvânia, pode também submeter às normas da Caixa, por exemplo, um pai e um filho, de repente, e agregar a renda ali. Então, concernente a essa renda, realmente, dependendo da faixa financeira que o cliente vai optar, ele vai precisar de ter uma renda maior. E ali a renda é comprovada através de o carteira de trabalho ou o imposto de renda. Extrato bancário, né? Extrato bancário vem agregando também. E então ali com essa renda e tendo também um valor de entrada que a Caixa exige, né, ou a Caixa ou o banco que a pessoa, isso é importante falar também, o banco que a pessoa vai financiar, porque de repente a pessoa pensa assim, é só Caixa Econômica Federal. Não é. Recentemente nós fizemos financiamento no Banco Itaú, no Banco Santander, então outros bancos também operam com essa linha de crédito, né? Então é importante essas duas coisas, ter o valor da entrada, que agora eu não vou detalhar sobre esse valor, e ter a renda suficiente. Então, devido a isso, muitas pessoas ficam pensando, mas eu acho que eu não tenho condição. Basta assim, saber se tem a renda compatível e o valor de entrada. E devido a isso, as pessoas ficam com medo de acessar, de procurar, e acabam deixando de conquistar o imóvel dos seus sonhos porque não tem a informação correta. Nós lá da Confiança Imóveis
temos o devido suporte para você, através de mim, Renato Jabbour, Leidivânia, ou do meu filho, o Renato Figueiredo, o Zé Mário também, que é nosso corretor. Nós temos condições de dar todo o suporte e, às vezes, sabe, Leidivânia, não sei se você já viu fazer isso lá na imobiliária, até algo que eu não tinha pensado em falar, lembrei que agora, às vezes eu estou lá na recepção, eu vejo alguém chegando, Paulo Vitor, e entrando com um processo de aluguel. Então, às vezes eu costumo, dependendo assim da hora, da inspiração, costumo até dar um toque na pessoa e dizer assim, vem cá, você vai alugar por quê? Desculpa perguntar, eu sou aqui pai dos meninos proprietários aqui, sou corretor. Se você, de repente, estou vendo pelo seu perfil, costumo falar isso, né? Você tem condição de comprar um imóvel. Algumas vezes as pessoas ficaram de analisar e realmente falaram, eu já pensei nisso. E a gente entra ali, dá um suporte, dá uma assistência, informa adequadamente e aquilo pode mudar a cabeça, pode mudar o foco daquele cliente. Então é muito importante quem nos assiste, quem nos ouve, né, procurar pela gente, pela Confiança Imóvel, acessar a gente, Renato Jabbour, Leidivânia, estamos à disposição para, de repente, mudar o seu foco, te ajudar a você ter a realização do sonho do seu próprio imóvel. Leidivânia, eu imagino que é muito gratificante você ajudar as pessoas a realizar um sonho que é da casa própria, né? Sim, Paulo Vitor, é muito gratificante. Tudo começa pelo primeiro contato, né? Através da gente abordar a pessoa, a forma que ela quer o imóvel, as características do imóvel, para a gente definir o que ela está procurando. Se é um imóvel para investimento ou para morar. Aí a gente vai perguntando, né, as especificações do imóvel, quantos quartos, localização. Aí a gente vai vendo a necessidade do cliente. E quando o cliente encontra que a gente passa todas os imóveis e que a gente vai até o imóvel para poder o cliente visitar, e que ele chega, que ele vê realmente que o que ele estava procurando é aquilo. A gente tenta entender, é um atendimento personalizado, né? Que de acordo com cada cliente. E quando a gente vê essa realização do sonho, é muito gratificante. Renato, aqui em Muriel a gente percebe muitas pessoas procurando um imóvel para morar, mas também, como a Leidivânia falou, para investimento. Vocês atendem esses dois perfis de clientes na Confiança? Sim, nós temos inclusive uma carteira de clientes que já compraram conosco e que são clientes investidores, que eles exatamente gostam de adquirir imóveis para poder, né, ter também a rentabilidade no aluguel. Então é muito comum, nós sabemos até de quais salteado, quais são esses clientes, e às vezes quando entra aquele imóvel que tem o perfil daquele cliente, a gente já acessa logo e já tenta fazer a conexão entre quem está vendendo e eles que são compradores em potencial para investimento, e a gente então faz essa conexão. Agora, voltando a falar sobre as parcelas, sobre o financiamento, Sim. Uma dúvida muito comum de muitas pessoas que têm esse interesse em financiar uma casa própria é com relação ao pagamento desse financiamento ao longo dos anos. Uhum. Muitas pessoas acham que pode não conseguir pagar o financiamento ao longo dos anos. Isso acontece de fato, Renato? Porque tem também aquela etapa da Caixa que as prestações vão diminuindo, né? Esse é um fator que acontece, um fato que acontece. Você foi feliz na sua pergunta. E devido a essa falta de conhecimento, essas pessoas deixam até de comprar, como eu disse na primeira resposta, esse imóvel. Mas concernente ao aumento das parcelas, por exemplo, nós temos dois tipos de tabela, né? Porque a Caixa ou os outros bancos disponibilizam, que é a tabela Price e a tabela Saque. A tabela Price é um tipo de financiamento onde sai o valor real da primeira parcela e segue numa linear em 12 meses, um valor fixo. E só vai ter um aumento pelo índice do governo, inflação 8%, 9% ao ano, mais ou menos, é o que está girando depois de um ano. E na tabela Saque, o cliente começa a pagar um valor um pouco maior. Se fosse, por exemplo, 3.500, ele começa pagando 4.200, 4.300 e depois vai caindo ao longo dos anos. No final, os juros é o mesmo. Agora, falando sobre a sua pergunta, esse medo, essa incerteza, vamos dizer assim, do cliente, né, de adquirir o imóvel porque acha que vai subir muito, não vai subir muito, ele vai subir de acordo com aquilo que no ramo dele, no segmento,
profissional, que ele tem também o aumento ou na carteira de trabalho, ou ele é um profissional liberal, também ele coloca os aumentos percentuais em cima das suas prestações de serviço, ou da empresa que ele fornece, tudo aumenta nessa faixa durante o ano. Então, acompanha, não é nada exorbitante, não é nada que vai deixar a pessoa assim, sem condições de pagar, entendeu? Eu, por exemplo, posso falar da minha experiência própria. Em 1982, eu comprei um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro Caixa Econômica Federal, financiado em 25 anos. Com 18 eu quitei, porque as pessoas, outra colocação importante, as pessoas vão ganhando dinheiro, elas de repente têm uma sobra, recebem uma herança, conquistam uma poupança maior, ela pode abater prestações de trás para frente, ela pode abater reduzir o valor da parcela, tem N opções. As pessoas ficam com medo por falta, como eu falei, de conhecer o sistema. Tem que entrar, acreditar e saber que se ela não tem o dinheiro para comprar à vista, o sistema financeiro se apresenta como a melhor opção. Na Confiança Imóveis, como que o corretor de imóveis pode ajudar os clientes a conquistarem a casa própria? Aí entra naquilo que a Leidivânia falou, né? Agora há pouco ela foi muito feliz, que é essa abordagem que a gente faz, e devido assim, nós termos sido procurados também, porque o que conta hoje, o meu querido amigo, Paulo Vitor, é a questão do site do Instagram. As pessoas olham ali, elas estão geralmente assim, monitorando todos os dias, né, Leidivânia? Sim. Estão ali, né? Sim. A Leidivânia mesmo é especialista nossa lá em fazer as publicações, os vídeos, Instagram, no site. Então as pessoas estão monitorando, elas entram em contato e nos geram um lead, né? Que o lead é aquilo que a gente vai atrás do cliente para tentar atender, a gente aborda. Então ali nessa abordagem, o corretor começa a desempenhar um papel muito importante. Ontem mesmo a Leidivânia me mandou uma matéria, né, que ela viu na internet, e passou sobre esse papel do corretor, de fazer o elo entre o comprador e o vendedor. E ele é gabaritado para isso, ele é treinado. Nós temos o Cresce, que é nossa carteirinha que nos credencia fizemos cursos, provas, passamos, assim mesmo qualquer segmento, de um médico, de um engenheiro, de um arquiteto, nós também somos assim, formados, especializados, hoje se usa muito essa palavra especialista, na verdade somos que tentamos ser isso, especialistas na matéria, para fazer essa conexão e atender bem o cliente. Então, pode procurar a gente sem medo, entendeu? De errar. Por isso estamos aqui, para fazer com que o público conheça a importância do papel do corretor, que é fazer alguém se sentir feliz, abençoado na casa própria. E eu falei na outra entrevista que tive com você aqui, que às vezes vai começar a acontecer isso com a Leidivânia. Passam-se os anos, as pessoas encontram na rua conosco, estou com aquele imóvel que você me vendeu até hoje. Isso é uma grande bênção, assim, é muito maior a satisfação do que, como a Leidivânia falou, de um honorário, uma comissão que a gente recebeu. Ver a satisfação de um amigo que foi realizado pelo papel do corretor. Renato, o que eu percebo nos últimos anos é que as pessoas estão aumentando essa consciência de comprar um imóvel do que ficar no aluguel, pagar o aluguel. Muitas vezes o valor do financiamento do imóvel é praticamente igual ao do aluguel. É muito mais vantajoso comprar um imóvel, né? Paulo Vitor, fundamental essa pergunta sua, porque isso é que eu tenho trabalhado nos clientes, a questão de migrar do aluguel para a compra do imóvel, mostrando a esse cliente que mesmo que ele não pague o mesmo valor que ele paga de aluguel, mas que ele pague um pouco mais e se esforce, ele está pagando para ele. E um dinheiro no aluguel, um dinheiro é uma expressão que se usa no meio imobiliário, jogado no ralo, porque a pessoa nunca vai ver aquele dinheiro de volta. Ao passo, se ela estiver investindo na compra do imóvel, o que vai acontecer? É dela, está valorizando, o imóvel todo ano está tendo uma rentabilidade, acompanhando o mercado. Então, o imóvel, inclusive se for um imóvel bem, digamos assim, bem localizado, de nível de construção de obra mediana, no mínimo, né? Não precisa ser tão sofisticado, aquele imóvel sempre vai ter liquidez para venda, e aquilo pode ser uma ponte. A pessoa comprou um imóvel, por exemplo, hoje de 300, 350 mil, um apartamento aqui no centro, ou seja, na Barra, enfim, aonde ela preferir. Ela vai usar aquela questão de ter um imóvel próprio, um trampolim lá na frente. Ela pode até, quem comprar dela, refinancia o saldo devedor dela e ela pega o dinheiro, mais aquilo que ela ganhou, vai comprar um imóvel melhor. Se ela tinha um de 2 quartos, vai comprar um de 3 quartos, enfim, ela vai evoluir. Mas se ela não começar lá atrás a acreditar na compra do imóvel,
e sair do aluguel, ela nunca vai poder melhorar. Renato, para encerrar, eu gostaria que você olhasse para a nossa câmera e deixasse um recado para aquelas pessoas que anseiam em comprar a casa própria, mas ainda não deram o primeiro passo. O que você fala para essas pessoas? Eu diria que você tem que ter ousadia, acreditar em você, no seu potencial, acreditar que tem um Deus que cuida de você, né? E vai também te abençoar, te ajudar. Você vai trabalhar, vai se esforçar, mas você vai migrar do aluguel para a compra. Acredite, porque aqueles que acreditaram estão aí vendo o fruto do seu, digamos assim, do fato de ter acreditado. E já conquistaram não só o primeiro imóvel, mas já o segundo. Então vale a pena. Que Deus abençoe vocês e parta para a compra do imóvel. Compre com a Confiança Imóveis. Tá certo. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Muriaé. Muito obrigado, Paulo Vitor. Foi um prazer. Edvânia, muito obrigado pela sua participação. Volte outras vezes. Obrigada, Paulo Vitor. E a gente segue com a nossa programação normal aqui na Rádio Muriaé.